Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, Thiago. Podemos começar? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Bom dia para vocês. Obrigado aí pela presença, pela participação. É, eu espero que o conteúdo seja bastante produtivo para vocês. Eu, particularmente, gostei bastante de prepará-lo aqui durante toda a fase de pesquisa. O objetivo hoje é falarmos dos desafios da gestão de times remotos. Então, é uma coisa que, por conta aí do Covid-19, muitas empresas estão sendo forçadas a fazer. É um assunto nada novo, né? Porque desde 99 já se fala de times remotos, já tinham estudos da Universidade de Stanford e de Harvard para falar sobre como times remotos poderiam produzir mais e poderia ser o modelo de trabalho do futuro. No entanto, nós estamos em 2019 e isso ainda não é muito comum no Brasil. Agora é que nós estamos começando a levar esse assunto a sério, até por conta da, da situação toda. Estamos sendo forçados a fazer isso. E então, uma vez que eu tenho que trabalhar com times remotos, quais são os desafios que eu tenho enquanto corporação e como é que eu posso levar o meu time à excelência, tá certo? Então, o trabalho remoto ele tem seus benefícios já comprovados, já falado em vários estudos. Em 2013, a Universidade de Stanford conduziu um estudo feito com a Ctrip, que é uma agência de viagens na China, e os resultados que eles conseguiram foram bastante grandes. Então, menos de 50% de desgaste aí com os funcionários e a empresa, um aumento de produtividade, uma economia de US$ 2.000 por profissional, sendo que eles tinham 116 mil empregados. Então, isso dá lá por volta de 232 milhões de resultado em economia. A própria Exame, em 2014, fez uma matéria sobre os benefícios de adoção do home office. Na matéria, ela cita, acho que, 8 empresas que seguem esse modelo. A Ticket faz uma menção de que teve um aumento de 40% na sua receita e uma economia de 3,5 milhões por mês, colocando apenas 150 pessoas em home office. Os maiores benefícios de home office sempre listados são redução de custos operacionais, o aumento da produtividade, você consegue fazer uma retenção melhor de melhores talentos, passa a ser um benefício, um atrativo para a corporação, né? E você consegue também fazer oferta de melhores produtos e serviços com custos reduzidos e com uma margem maior. Então isso também são algumas aí das outras vantagens que nós temos, além de desperdício, de redução de desperdícios de recursos naturais, diminuição da poluição em si, e até tem inclusive incentivos fiscais para se tratar do home office. E aí então, com todos esses benefícios, por que não adotamos antes? Por que até hoje a gente ah, relutou para seguir com o home office? Porque existem alguns medos por detrás disso, algumas coisas que a gente sempre relutou em não dizer, mas que eles existem. Acho que talvez o maior deles seja a perda de controle. Então, com todas as vezes que eu converso sobre essa questão de adoção de home office e de outras práticas da transformação digital, uma coisa que eu percebo os gestores sempre colocando tá bom, mas como é que eu vou fazer a gestão do meu time? Como é que eu vou controlar o tempo do projeto? Aqui eu já estou perdendo a mão no tempo do projeto, como é que eu vou ter certeza de que eu vou conseguir ter a performance correta? Como é que eu vou ter a governança? Como é que eu vou dar visibilidade? O engraçado é que mesmo a gente relutando, né, esse tempo todo para adotar o home office, os projetos continuam em atraso. A maior dor que eu encontro com os CIOs e CEOs é exatamente a falta de visibilidade. Governança, o pessoal sempre tem dificuldade de conseguir mostrar as coisas andando no ritmo correto. Então, ou seja, a gente carrega para o home office um medo de algo que já não acontece hoje no presencial. A gente já tem esses problemas no dia a dia, com todo o time trabalhando junto, mas a gente continua carregando ele como se ele
fosse piorar ou agravar dentro do momento em home office, né, da empresa adotando essa política. Agora, também em relação à gestão, como é que eu faço o engajamento do time? Aqui você começa a ter problemas bastante reais. Como é que eu faço com que o meu time tenha uma identidade, tenha uma cultura por detrás dele? Como é que eu consigo trabalhar a mentalidade do meu time para que o meu time possa ter um sentimento de unidade e de missão dada, enfim. E fora isso, o próprio medo do aprendizado. Eu tenho que aprender novos processos, eu tenho que aprender novas tecnologias, novas linguagens, novos modelos. E com tudo isso vem o medo da mudança, não é verdade? Como é que ficam nossas salas de reunião, né? O nosso prédio, como é que a gente vai fazer a reunião semanal do comitê? Isso vai dar muito trabalho, isso não funciona aqui. Hoje, outro dia, eu ouvi, pô, aqui é um transatlântico e o leme é pequeno, não dá para mudar tão facilmente assim. E agora nós estamos sendo forçados a fazer essa mudança. E às vezes a gente tem esse sentimento, né, do meu precioso, aquele sentimento de amar o prédio, de amar as coisas. Então, hoje estamos sendo forçados e com isso nós tivemos vários problemas. Um desses problemas é a falta de comunicação. E embora a comunicação, ela tem um problema muito grande, né, muito maior do que ele sempre existiu, mesmo com o prédio, todo mundo trabalhando no mesmo lugar, sempre existiram problemas com a comunicação, porque a comunicação ela tem problemas com o emissor, com o seu receptor, a própria fonte, a própria mensagem ela pode sofrer ruídos e falhas e isso vai trazer problemas para a comunicação. Então ele sempre existiu e vai ser só precisa ser tratado no home office. Outra questão é a falta de confiança e de compromisso. Então, um estudo de Harvard mostrou que mais de 50% dos entrevistados ficam um pouco receosos quando estão trabalhando à distância por conta do que as pessoas vão falar a respeito dele. Será que vão fazer uma mudança num projeto e não vão avisar previamente? Será que vão deixar de me envolver em decisões importantes? Isso traz a desmotivação e também às vezes um senso de problema de identificação com a equipe. Um outro problema é tecnologia obsoleta ou inadequada. Então, uma coisa que as literaturas e as pesquisas sobre home office elas sempre concordam é que você precisa se apoiar na tecnologia correta. Você precisa estar usando a tecnologia certa para que o time possa se comunicar melhor, possa conversar melhor, possa ter um processo melhor, a gente possa ter visibilidade. Então, tecnologia adequada é algo necessário. Um outro problema que nós temos são os processos inadequados. E nós precisamos ser bastante honestos em dizer que as empresas elas não costumam investir muito tempo na otimização dos seus processos. Então, quando uma equipe online ela encontra processos que estão desatualizados ou pouco eficientes, isso atrapalha a performance do time. Os processos complicados eles levam à perda de tempo, falta de motivação e também à queda da produtividade. E aí eu posso citar um exemplo. Recentemente eu precisei assinar um contrato de uma transação que eu estava fazendo e por conta do Covid eu pedi para que me mandassem digital e eu faria a assinatura digital. Me mandaram esse contrato e eu precisei imprimir o contrato, assinar o contrato, tirar uma foto do contrato e dizer que eu tinha escaneado no e-mail, dizendo que eu tinha escaneado e assinado e concordava com o contrato. Ao invés de simplesmente fazer o processo todo por uma assinatura digital, como já existem processos hoje em dia. Então, mas o processo dessa instituição em si exige que você assine o material especificamente. Então, isso é um tipo de processo que precisa ser ajustado. Falta de produtividade e má administração do tempo. Não é novidade nenhuma que as pessoas elas não utilizam muito bem o seu tempo da melhor forma quando elas não estão sendo vigiadas. Mas isso é mais uma exceção do que uma regra. Porque quando você começa a fazer a contratação de profissionais que estão
acostumados a trabalhar com home office, freelancers que estão acostumados a trabalhar com home office, você começa a perceber que eles fazem uma boa gestão do tempo, estão mais acostumados com isso, então você consegue sim trabalhar a sua equipe, desenvolver o seu pessoal para que eles possam fazer uma boa gestão do tempo e aumentar a produtividade. Haja vista que o exemplo do primeiro estudo que eu mostrei para vocês da Universidade de Stanford, eles tiveram um aumento de 22% de produtividade. Um outro problema é a falta de liderança. Tá? Então existem muitos bons líderes hoje nas organizações, bons líderes de projetos, bons gestores, mas eles estão acostumados a fazer isso presencialmente. Pouco foi desenvolvido nas suas habilidades como fazer isso remotamente. Então, agora, uma vez que nós temos todos esses problemas, como é que eu posso criar uma equipe de excelência? A primeira coisa para você conseguir desenvolver uma tropa de elite é dar uma missão correta para o seu time. Definir a missão para eles. Todos nós queremos acreditar em uma causa e lutar por ela. É o princípio da formação de grupos dentro da sociedade. O bom líder, ele consegue definir a causa, uma causa que seja relevante e que comunicar bem essa causa. Agora, os times que eles acreditam nessa causa, eles performam incrivelmente melhor. Tem um estudo também que eu gostaria de comentar, da Korn Ferry, que descobriu que novas gerações elas valorizam especialmente o trabalho em organizações que têm um propósito autêntico. E as empresas que genuinamente baseiam as suas operações e a cultura organizacional nos seus valores, elas alcançam mais rápido os seus objetivos e têm um crescimento anual até 3 vezes maior do que as outras empresas no mesmo setor. Esse estudo da Korn Ferry aponta para isso. Então, para conseguir desenvolver esse senso de missão dada e missão cumprida no time, é necessário criar uma missão autêntica, uma missão que corresponda com tudo aquilo que é dito dentro da organização e levar isso para a equipe. O bom líder precisa comunicar isso. Então, como construir essa equipe de excelência? Primeiro, definindo essa missão. Segundo, resolvendo os problemas de comunicação. Desenvolva as habilidades de comunicação do time. Antecipe o motivo de reunião, sabe, e as informações que você precisa. Use a tecnologia mais adequada para o seu time. Existem hoje várias ferramentas que podem ajudar no desenvolvimento de uma boa comunicação, seja ela qual for. Tem muitas empresas que preferem utilizar o Slack, nós na Liga Ágil usamos o Discord, usamos também até mesmo o WhatsApp, desde que a comunicação flua, isso é o mais importante. E quando for contratar novos profissionais, certifique-se de que está contratando profissionais que possuam essa habilidade de comunicação, que conseguem passar pegar contextos complexos e traduzi-los em comunicação mais simples, em comunicação mais clara. Outra coisa é promova o team building. Aí você vai me perguntar como é que eu faço para promover o team building num time que está totalmente remoto, porque muitas vezes a gente entende o team building como atividades de Lego ou um happy hour, mas existem sim várias formas de desenvolver o team building. Eu separei aqui um site com várias dicas, acho que são 37 opções de práticas de team building remoto, e aí eu vou compartilhar com vocês esse link daqui a pouco no chat. Então é possível sim desenvolver o team building mesmo que você não esteja presencial e precise seguir o isolamento como está acontecendo agora. Aliás, é inclusive extremamente importante entender que dá para fazer o team building com times remotos, porque às vezes nós somos obrigados a trabalhar com pessoas de outras localizações, de outras culturas, às vezes, né, de outros países, em outros estados, e é possível ter um time bem unido. Desenvolva a liderança remota. Quando se trata de liderança, é importante que os gestores, as pessoas que desempenham um papel de liderança, e aí eu posso citar aqui que na agilidade todos nós desempenhamos papel de liderança, seja o Scrum Master, seja o Product Owner, seja o time, cada um tem o seu chapéu de liderança. Então, busque desenvolver isso. Como é que eu sou um bom líder remotamente? Nesse mesmo estudo que eu comentei agora há pouco, de Stanford, e na verdade o estudo de Harvard, aponta que os bons líderes são aqueles que conseguem passar um feedback claro e constante para o time. É aquele que consegue estar presente no time, mesmo trabalhando remotamente.
Então, se você participa sempre, se você faz a comunicação correta, se no momento que é necessário você passa a mão no telefone e liga para essa pessoa. Então, essa pesquisa mostra que os bons líderes, segundo esses entrevistados, são esses que conseguem passar um feedback completo, claro, de comunicar a missão e de, quando necessário, ligar e tratar os problemas pontualmente. Então, esse é um passo importante para o desenvolvimento correto da liderança remota. E faça capacitação tecnológica. A gente precisa ter certeza de que o nosso time tem o material correto, tem a tecnologia necessária, se eles sabem manipular da melhor forma toda a tecnologia que está disponível. Então, invista em programas de capacitação tecnológica dentro das ferramentas que você tem. Tá? Invista também em atualizar-se tecnologicamente. Existem sempre... A tecnologia ela cresce muito rápido, ela se atualiza muito rápido. Então, busque saber o que tem de novo no mercado que possa agregar ao seu time, que possa fazer com que eles melhorem. Priorize objetivos e não processos. O que eu quero dizer com isso? Os processos são importantes, eles existem por um motivo, mas eles não são mais importantes do que o objetivo. Os processos eles precisam e devem ser melhorados. Então, todas as vezes que você identificar um processo que não está permitindo que você chegue rápido no objetivo, esse processo ele é um forte candidato a ser melhorado. Por isso você precisa monitorar os processos constantemente, identificar os pontos de gargalo onde você poderia eliminar esse processo ou mudar a forma dele, melhorá-lo, de forma que a equipe consiga atingir o seu objetivo mais rapidamente. Agora, meça o crescimento. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa invadir a vida pessoal das pessoas, fazer como algumas empresas fazem, de ativar tempo que a pessoa está logada, se a câmera está ativa para trabalhar no home office, como é que está a postura dele. Você não precisa fazer esse tipo de coisa, invadir esse espaço para saber se as pessoas estão ou não trabalhando. Você precisa dar uma missão para ela e precisa definir os objetivos, as metas muito claras e medir esse crescimento. Se nós estamos alcançando corretamente o crescimento esperado, se estamos superando. Produtividade não é simplesmente, e a gente sempre fala isso quando está trabalhando com empresas de tecnologia, né? Produtividade não quer dizer mais linhas de código, né? Então, se eu só estou escrevendo um monte de linha de código, eu não sou mais produtivo por isso. Então, assim como não funciona no software, também não funciona nos demais processos. A gente precisa deixar muito claro para o nosso time o que nós esperamos dele e medir isso, se estamos alcançando ou não. Institucionalize as melhores práticas. Toda vez que entender que um bom processo foi ajustado, uma boa prática foi introduzida, institucionalize isso, torne ela formal. Você gastar tempo tendo que enviar e-mail para todo mundo para garantir que a comunicação tenha funcionado e outras coisas desse tipo, ou ter que ficar trazendo processos que revisem o trabalho de outros, isso não agrega nada. Então, é importante que a gente entenda quais são as melhores práticas que estão sendo conduzidas dentro da organização, que estão funcionando, que estão melhorando a performance do time, e então trabalhar de forma a deixar essas práticas conhecidas em toda a organização. Tá certo? Desmotive o burnout. Assim como há a questão da preocupação com se o time vai ou não trabalhar, se vai ou não performar, existe também o risco do profissional trabalhar demais, não fazer a boa gestão do tempo e com isso passar mais horas do que deveria trabalhando e também assumindo mais atividades do que ele consegue de fato ao longo da semana. Isso é um risco, porque além de ser um risco para a saúde, você pode perder esse profissional. Ele pode cansar de trabalhar na sua organização e acabar indo embora. Então, um bom gestor precisa ficar de olho na quantidade de tarefas, no quanto esse profissional está assumindo de compromisso ao longo da semana,
saber quantas horas ele está trabalhando por dia ao longo da semana também, né? E tentar equilibrar, desmotivar esse burnout para evitar o estresse e evitar um possível turnover por conta do excesso de trabalho. Melhore sempre. Então, não existe receita de bolo no mundo de negócios que não tenha que sofrer ajustes, não tenha que sofrer melhoria contínua. Então, esse é o espírito sempre da agilidade. Siga essas práticas para desenvolver um time de excelência, mas busque melhorar sempre. Tá bom? Isso é só algumas das coisas para você conseguir construir um time de excelência. Nós preparamos uma trilha de sessões de webinars para esse mês inteiro e a ideia é exatamente que o conteúdo dessa trilha ajude você e o seu time a chegar lá, a serem um time de excelência. Então, nós montamos uma trilha baseada em Scrum Masters toda segunda-feira, de Product Owner toda quarta-feira, gestores, né, toda terça e quinta, e uma trilha específica para o profissional remoto toda sexta-feira. Então, essas são algumas das dicas, o tempo é extremamente curto e muito obrigado. Acho que agora a gente pode dedicar os próximos minutos para um bate-papo. Espero que tenham gostado. Tiago, os microfones estão desativados. Se o pessoal tiver alguma pergunta, alguma questão, pode colocar aí no chat. Ou se quiser o microfone, a gente abre também, só pedir. O Eduardo colocou aqui, o link no site estava errado. Precisei ligar para pegar o código correto. Eduardo, nos desculpe pelo problema. Essa sessão ela foi gravada e eu vou disponibilizar o link da gravação assim que nós terminarmos aqui, tá bom? Ontem nós fizemos uma gravação, mas tínhamos feito com uma ferramenta que ela infelizmente não suportou o tempo todo da gravação. Mas a de hoje a gente já testou ela fizemos um stress test na ferramenta de hoje e ela suporta bastante tempo. Então, assim que terminar que a gente vai divulgar o conteúdo, você vai poder acompanhar. Alguém mandou aqui, parabéns Thiago, muito bom, legal. Pabibi tá como abreviado, eu não sei quem é. Luiz Morse também, muito bom conteúdo. Pessoal, alguém quer compartilhar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta? Eu disse que eu ia compartilhar com vocês um link de um site para team building. Eu vou mandar ele aqui agora no chat, mas também nós vamos disponibilizá-lo depois para vocês. Então, só para quem já quiser antecipar e pegar esse link, estou mandando no chat agora para vocês. Mais um outro aqui. Olha, tem muito do que falamos de confiança, propósito e liderança em tempos modernos, o Fernando Baldin. Alex, se de repente você quiser liberar o microfone para que o pessoal possa compartilhar. Olha lá, alguém colocou aqui, tá como o MacBook do Renato. Trabalhar o tempo todo em home office, isso não significa perder a cultura da empresa. Exatamente, não significa perder a cultura. Inclusive, uma coisa que eu estava conversando ontem com uma das pessoas que vai fazer a trilha dos profissionais remotos, é exatamente esse o desafio, né? Como é que a gente comunica de forma correta a cultura organizacional? Aliás, como é que a gente aproveita, inclusive, para melhorar a cultura organizacional? Porque todas as vezes que nós falamos sobre melhoria, adoção dos métodos ágeis, adoção de um mindset ou de uma cultura digital, as pessoas colocam, puxa, mas a cultura aqui não nos permite. Então, como é que eu comunico a identidade da empresa e aproveito para melhorar a cultura nesse momento, nesse desafio? Essa é uma coisa bastante bacana de falar.
O Luiz Morso também colocou aqui, estamos trabalhando de forma muito parecida, isso significa que estamos no caminho certo. Bacana, bacana, Morse. Legal. Thiago Eric também colocou aqui, muito bom, parabéns. Quero perguntar o seguinte, sinceramente, será que grande parte das empresas aderirão ao home office, nem que seja um dia da semana? Essa é uma boa pergunta, Thiago. Essa é uma boa pergunta. Até porque é, o que que nós imaginamos? É quanto tempo nós vamos ficar em confinamento por conta desse Covid-19? Então, quando a gente olha para algumas empresas, alguns países, na verdade, desculpe, eu estava lendo, inclusive, que a província de onde surgiu essa pandemia, ela reabriu ontem. 2 meses em total isolamento. Quanto tempo nós vamos precisar? Alguns especialistas estão dizendo que nós vamos ficar 3 meses assim. Outros já estão dizendo que 20 semanas. Então, quanto tempo nós vamos ficar nessa forma, nessa condição, com certeza vai provocar um novo normal lá na frente. Então, pode ser que as empresas venham sim entender que é importante. Tá bom? Mais alguma pergunta? Cara, Oi, tem uma oi. pergunta aí sobre quem não tem a cultura de home office, né? Por onde começa? Quem não tem a cultura de home office, por onde começa? Começa começando. Como é que a gente começa começando? Nesse exato momento, é um pouco difícil de falar de home office para todo tipo de empresa, mas empresas que se baseiam em processos e tecnologia, dá para fazer. Né? Pelo menos uma boa parte do time dá para fazer. E aí você tem que experimentar, tem que começar começando. Tem que experimentar isso. Então, vai começar colocando um time em home office, vai aprender com isso e vai escalar essa adesão do home office à medida que vai aprendendo e vai ganhando confiança. Não tem outra forma. Tem que começar Tem uma começando. dica aí uma dica do Fernando Baldin aí, começar pelo líder, né? Se o líder não tiver, é, se ele não souber trabalhar dessa forma, dificilmente o time também vai Exatamente. conseguir fazer essa migração, né? De Exatamente, fato. exatamente. A Angélica colocou aqui o desafio comum, a formação de novas equipes compartilhadas com horários diferentes. Dicas. Olha, eu já trabalhei com pessoas, pelo menos de 3 continentes diferentes, então fuso horário totalmente diferente. Alguém vai ter que ceder para conseguir fazer as reuniões em tempo que as coisas. Quando for preciso fazer uma reunião. Quando não, cada um pode trabalhar no seu fuso horário sem nenhum problema. Né? O resultado é mais importante. Eu não sei como é que está nosso tempo, tem 1 minuto, né? Então, Dá para comentar mais uma aí, tem a do Petrus, que ele fala aí, a questão seja, acho que ele está falando do time, né, presencial ou remoto, não está diretamente ligado à entrega de resultados, né? Imagino que a eficiência do time é algo assim. desculpa, eu acho que eu não entendi direito. Eu entendi aqui que é o que você comentou, por exemplo, sobre a importância do time ter uma missão, né? Que é, se o time está presencial, ele está remoto, se ele não tem uma missão, se ele não tem um Ah, isso. resultado a ser entregue Eu com encontrei. base em objetivos, né? Isso, Eu acho exatamente. que é por aí, né? Exatamente, né? Eu encontrei aqui a questão, seja ela presencial ou remota, não está diretamente ligado a resultados. Exatamente. Se você não tem o Petros está concordando, é isso mesmo. Se você não tem uma missão clara, se você não tem um objetivo definido, então você não tem resultados também da melhor maneira. Então, todas as vezes, um líder ele precisa saber muito bem isso. John Haggai escreveu muito sobre isso. Então, se você quer que o time siga numa direção muito clara, o líder precisa comunicar isso. Então, a empresa ela precisa traduzir isso em objetivos claros para os profissionais, para as equipes. Então, nós queremos alcançar isso, queremos alcançar aquilo em tanto tempo, precisam ser metas tangíveis, como o Falcone sempre fala. Então, você precisa definir claramente o que é necessário, o que se espera, comunicar isso, garantir que isso chegue em todos os níveis e aí o time vai. Então, isso independe se é presencial ou se é remoto.
Isso é um desafio muito grande para as empresas e gestores que estão acostumados a fazer gestão de microtarefa, né? Exatamente. E aí o desafio ele aumenta. Tiago, infelizmente nosso tempo acabou. Pessoal, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Não dá para deixar o like aqui no vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado bastante. E nós vamos disponibilizar o material na sequência no nosso site, tá bom? O link vai estar lá e vamos comunicá-lo nas redes sociais também. Muito obrigado, um excelente dia para vocês. Espero vocês na trilha de amanhã. Vamos estar falando sobre Product Owners amanhã, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.